Por muito tempo, o termo paraguaio não era bem visto no Brasil. Seus produtos eram associados a baixa qualidade, e o país não era exatamente o sonho de imigração do brasileiro médio. Mas, enquanto aqui cresce a insegurança jurídica e política, tributos se tornam cada vez mais elevados e a segurança pública piora, o nosso vizinho, até então esquecido, vem silenciosamente se reinventando, com menos burocracia para empreender, incentivos fiscais e um dos sistemas tributários mais enxutos da América Latina. O Paraguai começou a atrair empreendedores, produtores rurais e muitos jovens em busca de preços mais justos em cursos superiores de medicina. Mas, será que o país é mesmo o novo Eldorado do brasileiro? E o que levou milhares de pessoas a cruzar a fronteira em busca de nova vida? A relação entre Brasil e Paraguai é antiga, sendo marcada por guerras, fronteiras compartilhadas e um fluxo constante de pessoas. Durante o século XIX, a Guerra do Paraguai deixou cicatrizes profundas, mas também selou uma ligação permanente entre os dois países. Ligação essa que se intensificou a partir da década de 1970, quando o Paraguai passou a ser visto por brasileiros como uma terra de oportunidades e, logo após, com a construção da usina de Itaipu, o qual foi um dos maiores projetos hidrelétricos do mundo, teve como resultado a chegada de milhares de trabalhadores para a região da Tríplice Fronteira, os quais, muitos deles ficaram por lá mesmo, fixando residência e dando início a uma presença brasileira cada vez mais marcante. Nas décadas seguintes, agricultores brasileiros, especialmente do Paraná e do Rio Grande do Sul, migraram em massa para o leste paraguaio, em busca de terras mais baratas e férteis. E, com este movimento, surgiram cidades com forte sotaque brasileiro, como Santa Rita, São Alberto, Tatuete, sendo até mesmo mais comum ouvir o português do que o espanhol ou o guarani. Hoje, estima-se que mais de 254 mil brasileiros vivem no Paraguai, sendo chamados de brasiguaios, que deu origem a uma comunidade que influencia a economia local, as práticas agrícolas e até a política regional. Mas todas essas pessoas não foram para o país simplesmente por mera vontade, pois o Paraguai não ficou parado no tempo e nas burocracias estatais, dado que, nas últimas décadas, o país adotou uma postura estratégica de abertura econômica, com impostos mais baixos, menos burocracia e uma legislação mais amigável ao empreendedor, transformando-se em um terreno fértil para quem quer produzir ou revender. É aí que entra o chamado comércio triangular, pois, nesse modelo, empresas brasileiras instalaram fábricas no Paraguai, aproveitando os baixos custos de produção e benefícios fiscais, e exportando os produtos finalizados para outros países do Mercosul. A exemplo, grandes empresas como a Yazaki, da indústria automotiva, e a Samsung, do setor de eletrônicos, são exemplos de multinacionais que se estabeleceram no país. Cidades como Cidade del Oeste, Hernandarias e Mariano Roque Alonso se tornaram polos comerciais importantes, com forte influência brasileira, e não é raro encontrar por lá placas em português, lojas com nomes brasileiros e até redes de supermercados fundadas por imigrantes. Bem, essa transformação não aconteceu da noite para o dia. Ela foi silenciosa, quase invisível ao radar da grande mídia, mas está mudando o perfil do Paraguai e chamando a atenção cada vez mais brasileiros que antigamente só tinham olhos para a América e Europa. Enquanto o Brasil enfrenta uma crescente sensação de estabilidade, com inflação persistente, aumento de criminalidade e um sistema tributário cada vez mais complexo, o Paraguai vem sendo visto por muitos como uma espécie de plano B, o que criou uma nova leva de imigrantes usando a fronteira, pois antes, na sua maioria, eram agricultores. Hoje, o país também é procurado por empreendedores, profissionais liberais, antes e aposentados, todos com um único objetivo em comum: a busca de uma vida mais simples, mais segura e mais barata.
pois o custo de vida no Paraguai é consideravelmente mais baixo que o brasileiro, de forma que aluguel, alimentação, transporte e até planos de saúde privados têm preços mais acessíveis, tornando possível viver com dignidade em cidades como Encarnação ou Luque, gastando uma fração do que se gastaria em metrópoles brasileiras. Além disso, o ambiente para empreender é um dos mais atrativos da América Latina, pois o Paraguai adota um sistema de imposto único de 10% sobre renda, consumo e importações. Essa simplicidade fiscal foi responsável por atrair empresários que cansaram da burocracia brasileira e querem começar de novo com menos obstáculos. Pois, aqui no Brasil, existe uma extensa burocracia trabalhista e tributária, diferente do Paraguai, sendo este o caso de pequenos empresários que abriram lojas de informática em Cidade del Oeste ou donos de restaurante em Assunção, e viram seus negócios prosperarem rapidamente sem precisar passar pelo labirinto tributário e regulatório que assombra o empreendedor brasileiro. Do outro lado, há também os estudantes, pois muitos jovens brasileiros têm migrado para o Paraguai para cursar faculdades, por exemplo, de medicina, onde o valor das mensalidades é bem mais acessível e, em alguns casos, o processo seletivo é menos competitivo. Mas, no meio de tudo isso, há um fator crucial que pesa cada vez mais na escolha do brasileiro: a sensação de segurança. Bem, em muitos locais brasileiros, como Salvador, Rio de Janeiro, Fortaleza, São Paulo, as pessoas enfrentam o medo diário do crime, temem perder seus bens ou até mesmo a vida, tendo que sobreviver em locais onde bairros inteiros são dominados por facções e até mesmo sendo impedidos de visitar parentes em outros bairros ou tirar uma foto e ser confundido com membros de facções. Mas, embora o Paraguai ainda enfrente problemas sérios em área de fronteira e no interior, o cotidiano em muitas cidades médias e pequenas é mais tranquilo do que em grandes centros urbanos do Brasil. E o país não é tido por muitos como um narco-estado, posição sustentada por muitos brasileiros, de forma que a criminalidade é menor e a população local em geral é receptiva aos brasileiros, tendo como resultado um fenômeno silencioso, mas crescente, gerando êxodo discreto de brasileiros comuns que enxergam no Paraguai não apenas uma oportunidade econômica, mas uma chance de recomeçar com menos impostos e, quem sabe, mais qualidade de vida. Nem tudo são flores, mudar de país envolve riscos, adaptações e desafios reais. Mas, embora o Paraguai tenha se tornado uma alternativa interessante, ele está longe de oferecer a estrutura e padrão de vida de países desenvolvidos como Portugal, Canadá ou Estados Unidos, sendo esses destinos comuns, ou seja, nosso vizinho perde em infraestrutura urbana, qualidade nos serviços públicos e oferta de oportunidades de trabalho qualificado. Mas também há vantagens que colocam o país na frente, pois o Paraguai tem uma das legislações de imigração mais acessíveis da América do Sul. Brasileiros podem obter residência temporária com menos burocracia, e a transição para a residência permanente costuma ser mais simples do que em muitos países. Além disso, estamos falando de um vizinho. A proximidade geográfica facilita a mudança, o transporte de bens e até a manutenção de vínculos com o Brasil. E talvez o fator mais atrativo de todos, pois o custo de vida é muito baixo, dado que, para se viver no Paraguai, pode sair até 50% mais barato do que viver em grandes cidades brasileiras. Como o Paraguai não oferece o mesmo nível de conforto de países ricos, mas entrega algo raro nos dias de hoje: verdade econômica, acolhimento e uma chance real de recomeçar com menos obstáculos. Mas, será que esse destino serve para qualquer um? O Paraguai exige um perfil mais independente, muitas vezes empreendedor, e disposição para trocar a estabilidade de um emprego para empreender com custo baixo e simplicidade. E aí fica a pergunta: você já cogitou sair do Brasil? Que tipo de país você buscaria? Um com estabilidade, com liberdade econômica ou apenas com mais qualidade de vida para sua família? Ou buscaria um que abrigasse todas essas opções? Deixe sua resposta aí nos comentários.